Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Prof. Lumendes aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais um simulado com 30 questões respondidas e comentadas. Mas antes de eu começar este vídeo, já peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho, pois nós temos vídeos novos todos os dias aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso é muito importante. Quero agradecer desde já a todos os comentários maravilhosos que eu tenho recebido aqui no canal. Eu agradeço de coração o carinho de todos vocês e eu fico muito feliz de poder fazer parte aí dessa etapa tão importante que é o teórico. Pessoal, e também não esqueça de compartilhar esse canal aí com todo mundo. Então, vocês vão entrar no link, no site, no link que eu vou deixar aqui embaixo, que vai trazer vocês para este site aqui. Aqui vocês irão selecionar a prova teórica, tá? Irão selecionar embaixo, aliás, selecionar não, irão digitar abaixo a senha gráfica. Então, aqui, pessoal, cuidem porque não é uma letra O, é uma letra D de dado. As únicas letras que podem ter aqui é A, B, C, D e E. Então, essa aqui é uma letra D. Então, D, B, D de novo, B e D. Feito isso, vocês irão clicar nesse iniciar aqui, ó, no iniciar do teclado. Esse iniciar aqui de baixo, ele tá apenas falando que vocês devem pressionar iniciar no teclado virtual para começar, que é esse iniciar aqui. Começando a prova, vocês terão um tempo de 50 minutos para realizar a prova, das quais vocês terão 30 perguntas e terão que acertar no mínimo 21 para obter a aprovação. Então, são 50 minutos, 30 questões para acertar 21 e vamos lá iniciar mais um simulado. Então, clicando em iniciar, ele já nos direcionou para a nossa prova, que são 30 questões. Então, vamos lá. Questão 1. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis somente condutores e veículos que transportam cargas perigosas? Não. Motoristas, pedestres e passageiros? Sim. Ou seja, todos os usuários das vias, todos os que se utilizam do meio ambiente, eles são sim responsáveis. Então, são os motoristas, são os pedestres e também os passageiros. Não é os condutores de alguns veículos automotores e nem apenas os motociclistas, serão os motoristas, os pedestres e também os passageiros. Então, letra B de bola. Próxima questão. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Lembre-se daquele macete que eu sempre dou: reduzir a velocidade. Poxa, professora, tá de sacanagem, né? Porque todas elas começam com reduzir velocidade. Só que aí vem o segundo item, que vai ser utilizar luz baixa ou luz de posição. Então, reduzir velocidade está em todas, ok. Aí, vocês vão procurar a qual que está farol baixo ou luz de posição. Letra A, reduzir a velocidade, reduzir a distância do veículo à frente e segui-lo? Não. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo? Sim, com certeza. Não vai acender farol alto, nem deixar o farol apagado e muito menos utilizar o pisca-alerta. Lembrando que o pisca-alerta é para situações de emergência. Então, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Questão 3. Todo condutor deve praticar a direção defensiva e assim todo motorista defensivo deve 1. Redobrar a atenção ao conduzir veículo em situações de neblina e cerração? Sim, com certeza.
Manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais com comportamento imprudente ou agressivo em relação aos demais usuários da via? Sim, com certeza. Conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicioná-las, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento, sim, com certeza. Então, se cair essa aqui, os 3 números romanos estão corretos. Questão 4. A placa R25 informa. Placa R são as placas de regulamentação, ou seja, são todas as placas vermelhas. São aquelas placas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, certo? Essa placa aqui está dando 2 informações. Ou você pode ir para a direita, ou você pode seguir em frente. Então, não é a letra A, passagem obrigatória, nem vire à direita, muito menos sentido de circulação da via. A única que tem 2 informações é a letra B, siga em frente, que é essa setinha para frente, ou à direita, que é essa setinha aqui. Então, siga em frente ou à direita. Lembrando que as placas vermelhas do seu desrespeito são as únicas placas que geram infrações, que geram multas. 5. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Pessoal, prestem bem atenção. Se tem parada cardíaca, vai ter ausência de movimentos cardíacos ou de batimentos cardíacos. E se tem uma parada respiratória, vai ter ausência o quê? De respiração ou ausência de movimentos respiratórios. Então, a vítima no caso, está consciente, mas se debate? Não. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos? Bingo, com certeza. Parada cardíaca, ausência de batimentos cardíacos. Parada respiratória, ausência de movimentos respiratórios. Não é conversar com naturalidade e nem está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Então, letra B, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. 6. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis, afirma-se, pessoal, eu já vou falar para vocês aqui qual que é a nossa escalinha de gases. Primeiro, e mais poluente de todos, nós temos o diesel. Em segundo, nós vamos ter a gasolina, tá? Independente se ela é comum, se ela é aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós temos o álcool ou os aldeídos. Em quarto e último, menos poluente e pouco utilizado, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. E nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes a emissão de poluentes do álcool e da gasolina são parecidas. Então, a letra A gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico? Sim, com certeza. O diesel é o primeiríssimo mais poluente e em segundo a gasolina, independente se ela é comum ou se ela é aditivada. O metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico? Sim, com certeza. O gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de ser renovável, é muito poluente? Não, não é. Ele é o menos poluente de todos, porém, ele é o menos utilizado também. No Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em mais de 90% da frota. Não, não é. Se tiver em 15%, vai ser muito. Então, estão corretos os números romanos 1 e o número romano 2, que está na letra A. Questão 7 agora. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos
chega nas rodas através do sistema D. Pessoal, aqui tem um macete. A energia mecânica produzida pelos motores, ela não chega, ela é transmitida às rodas. Se ela é transmitida, é o sistema de transmissão. Então, energia mecânica produzida, ela é transmitida pelo sistema de transmissão, letra D. 8. As marcas separadoras de faixa de trânsito. Essas marcas são aquelas faixas que separam a pista da direita da pista da esquerda. Aqui divide a pista de rolamento. Para quem não sabe, pista de rolamento é a BR, é a rodovia, é a estrada, é por onde a gente circula, tá? Então, ele quer saber daquela faixa do meio, aquela faixa central. Aí, a informação que ele nos dá ela é em linha interrompida. Notem que ele não fala da cor, ele fala apenas que ela é linha interrompida. Tem um espaço, uma linha, um espaço e uma linha, certo? Então, tá. Letra A. Proibido ultrapassagem. A proibição de ultrapassagem é uma linha contínua e não uma linha interrompida. A linha interrompida, ela é permitida a ultrapassagem, tá? Não tem nada a ver com proibido parar e estacionar, daí teria que ser a plaquinha, e nada a ver também com a existência de via de mão dupla, porque ele não fala, ele não cita qual que é a cor da faixa. Ele fala apenas que é em linha interrompida. Interrompida, seccionada, tracejada, pontilhada, é permitido a ultrapassagem. Questão 9. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas podemos citar. Vejam bem, estamos falando dos pneus. Nós queremos saber dos pneus, a durabilidade do pneu. Trocar o amortecedor e óleo regularmente não vai afetar em nada o pneu. Conferir o alinhamento das rodas, a geometria e direção com frequência? Sim, com certeza. Você vai alinhar o quê? As rodas? O que tem na roda? Pneu. Então, conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência vai aumentar a durabilidade dos pneus. Não tem nada a ver com correr demais em rodovias pavimentadas, muito menos balancear o cardan. Então, letra B de bola, conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. 10. São sinais de hemorragia interna, exceto, cuidem, exceto, errado, incorreto, que não se deve fazer, desobedece. Significa que aqui nós temos 4 alternativas, 3 estão certas e uma está errada. E é o exceto, é a errada, que ele quer que vocês marquem. Ó, sinais de hemorragia interna. O que a pessoa vai ter? Ela vai ter palidez e tontura, ela vai ter sede, vai ter enjoo, ela vai ter pele úmida e fria, certo? O que uma pessoa não vai ter? A pessoa tá tendo hemorragia, ela tá perdendo sangue. Então, o que ela não vai ter? Ela não vai ter pés e mãos quentes, porque os pés e as mãos vão estar frios e úmidos. Então, exceto, errado, incorreto, desobedece, o que não se deve fazer, ele quer que marque a alternativa errada, o que está incorreto. Questão 11. A placa A21A indica. Placa A é uma placa amarela, é uma placa de advertência. Ela adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Seja qualquer coisa que for, é algo que está acontecendo dos dois lados. Notem que a pista estava larguinha e os dois lados ficaram estreitos. Então, entroncamento de pista dupla? Não. Ponta estreita? Não. Largura limitada? Não. Estreitamento de pista aonde? Ao centro. Por quê?
porque os dois lados estreitaram. Não foi nem para a direita, nem foi para a esquerda, foi ao centro. Então, placa A21A é o estreitamento de pista ao centro, alternativa B de bola. Monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Monotonia é algo chato. É chato ficar fazendo o simulado do Detran, é chato ficar estudando. Certo? Até certo ponto posso concordar com vocês. Só que o que acontece? Quando você faz algo que você considera chato, o teu nível de atenção cai. Fadiga nada mais é que canseira. Quando você está cansado, quando você está fadigado, o teu nível de atenção também cai. Então, a monotonia e a fadiga, ela tem influência. Esse primordial aqui seria influência direta, sabe? Troquem a palavra primordial por influência direta e significativa no quê? No nível de atenção do condutor. Um condutor que está com monotonia e que está com fadiga, ele tem o nível de atenção diminuído. Questão 13. A cassação da carteira nacional de habilitação poderá ocorrer. Pessoal, existem dois termos muito parecidos, que é cassação e suspensão. Suspensão é algo temporário, que pode variar de 30 dias até 18 meses. O condutor, ele não perde nada. Ele fica impossibilitado, ele fica offline da direção pelo tempo determinado de acordo com a infração que ele cometeu. Ele vai cumprir o tempo de suspensão, ele vai fazer o curso de reciclagem e vai pegar a mesma carteira. A mesma, mesmo, não vai nem ser renovada, certo? Agora, a cassação é quando o condutor perde tudo. Todas as categorias, todos os anos da habilitação, todos os cursos, tudo que ele tinha. Ele volta a estaca zero. Quando que vai acontecer? Quando o condutor dirigir sob influência de álcool, dirigir alcoolizado, além de ser um crime de trânsito, gera suspensão e não cassação. Então, o que vai ser a letra B, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Cassação poderá ocorrer quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. Outro item importante, anotem aí. Cassação. O condutor que tiver a sua carteira cassada poderá se reabilitar novamente decorrido quanto tempo? 24 meses ou 2 anos. 24 meses por extenso ou número 2 e anos. Ah, professora, mas 24 meses e 2 anos é a mesma coisa? Sim, eu sei. Só que na prova pode cair essas duas configurações. 24 meses por extenso ou 2 anos. E precisam dizer, na minha prova caiu 24, mas a professora falou 2. Na minha prova caiu 2, mas a professora falou 24. Então, 24 meses ou 2 anos é exatamente o mesmo tempo, é a mesma coisa para uma pessoa que teve a sua carteira cassada poder fazer uma nova habilitação. 14. Ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. O que são ciclomotores? São aquelas motinhas pequenas que têm velocidade máxima de 50 km por hora ou que têm potência máxima de 50 km por hora. Primeiro, são veículos lentos. Se vocês estudam aqui o nosso canal, vocês sabem que os veículos lentos têm que ficar aonde? Na direita, certo? Perfeito. Outra coisa, os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Então, não é na calçada e nem na trânsito rápido. Agora, do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou na esquerda? Pessoal, esquerda é contramão. Como é que você vai ficar na esquerda mais à direita? A não ser que você parta a tua moto no meio e fique um pedaço em cada lado, senão não tem como. Não vai ser a letra A. No centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores
devem ser conduzidos no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento e são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. 15. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que pneus com calibragem abaixo da recomendação do fabricante duram mais? Não. Nem abaixo e nem acima vai durar mais, vai durar menos. Quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima? Não. Se você calibrar o teu pneu acima ou calibrar teu pneu abaixo, você vai ter dois problemas. Primeiro, você vai diminuir a vida útil do teu pneu e segundo, você vai gastar mais combustível. Então, pneus calibrados corretamente. Aí nós vamos ter aqui na letra C e na letra D duas questões que são muito parecidas, para não falar praticamente idênticas. Então aqui vocês vão perceber que elas começam iguais. Os pneus devem ser substituídos quando seus sulcos estiverem com... Opa, pera lá. Mais de 1,6 ou menos de 1,6? Vai ser com menos. Se ele está com mais de 1,6, ele é um pneu que ainda pode rodar. Agora, se ele está com menos de 1,6 milímetros de profundidade, é o que nós chamamos de pneu careca. Sabe aquele pneu que tá liso igual casca de ovo? É esse pneu aqui. Então, é com menos de 1,6. Lembrando que o fenômeno, o efeito da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, não ocorre necessariamente em função da água, mas sim em função dos sulcos insuficientes do pneu. Pneu careca, pneu com menos de 1,6 milímetros de profundidade é que vai ocasionar a aquaplanagem. 16. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Pessoal, cuidem. Você tem um equipamento no teu carro que você está usando ele de maneira errada, certo? Então, primeiro, não é infração média, nem gravíssima, porque não está colocando a vida de ninguém em risco, e nem leve. É infração de natureza grave. Só que o que acontece? Tem medida administrativa. Por quê? Porque você está usando um equipamento fora das especificações. Tem algo errado com o teu carro, com você. Tem algo sobrando, nesse caso o som. Tá sobrando o som e também tá sobrando o volume. Então, ter no seu carro equipamento de som em volume, desacordo ou mesmo um alarme sonoro que seja muito incomodativo, vai gerar uma infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Retenção para regularização sempre que tiver algo errado, algo faltando, algo sobrando, algo para arrumar, seja no veículo, no condutor ou no que ele está transportando, nesse caso, no equipamento de som. Vai gerar a multa mais a retenção para regularização. 17. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima sujeito a multa. Por quê? Ciclovia ou ciclofaixa é um local exclusivo do pedestre e do ciclista. Quase sempre a ciclofaixa ela vai ser pintada na cor vermelha. Algumas ciclovias também. Por que a cor vermelha? Justamente para alertar que esse local é exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu carro lá, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Toda vez que você coloca a vida de alguém em risco, é infração gravíssima e sujeito a multa. Então, transitar em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. 18. Os passageiros do banco de trás ao descer do veículo. Primeiro, todos os passageiros
devem se certificar antes de abrir a porta que isso não causa nenhum risco às pessoas que estão fora do veículo, certo? Agora, quem está no banco de trás deverá sempre optar pelo lado da calçada, porque os passageiros do banco de trás não têm espelho retrovisor, não tem como eles ver e analisar se está vindo alguém ou não. Do lado esquerdo, que é o lado da via, tem carro, tem moto, tem bicicleta, então isso pode ocasionar um certo risco. Já no lado da calçada, esse risco é menor. Portanto, os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. 19. Em um acidente de trânsito, você deve não ligar para o atendimento médico especializado? Não. Passar direto reduzindo bem a velocidade? Não. Parar somente se já houverem pessoas prestando socorro? Também não. Letra D. Parar em local seguro sinalizando esse procedimento. Outro item importantíssimo: evitar de tomar qualquer decisão por impulso ou por instinto, tá? Parar em local seguro sinalizando esse procedimento não vai ter nenhuma atitude por instinto nem por impulso. Lembrem que os primeiros socorros são atendimentos iniciais, cuidados imediatos e imprescindíveis. Sempre sinalizar o local e chamar o socorro especializado. 20. À esquerda estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados e à direita os tipos de veículo. Então, à esquerda, categoria A, categoria C e categoria D. E na direita nós temos 3 definições. Aqui, pessoal, eu tenho 2 macetes para ensinar para vocês. O primeiro, que é o mais fácil, essa sequência de números aqui, número 1, número 2, número 3, sempre será 3, 1 e 2. Primeira. Ah, professora, mas eu quero entender a pergunta, eu quero responder certo. Beleza, então vamos lá. Segunda dica. Categoria A é para moto. 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Aonde que está a moto? No número 3. Então, tem que começar a resposta com o número 3, certo? Beleza. Categoria C. Pessoal, categoria C de casa e categoria E de escola transporta carga. Não estou falando no motorista. Claro que vai ter alguém dirigindo. Eu estou falando no que esse veículo transporta. Os veículos da categoria C e da categoria E transportam carga. Aonde que tem carga? No número 1. Então, a categoria C é o veículo motorizado utilizado no transporte de carga com peso bruto total maior que a categoria D de dado e B de bola sempre vai transportar pessoas, vai transportar passageiros. E o único que tem pessoas ou passageiros é o número 2, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros com capacidade maior do que 8 lugares. Ou, se vocês já estiverem com o tempo extrapolado, aí vocês vão direto no macete 3, 1 e 2. Questão 21. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: pessoal, existem 2 posições que eu preciso que vocês decorem. Primeiro, braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados, braços ligeiramente dobrados. Outra coisa, dica: ele nunca vai falar de mãos, ele nunca vai falar de pés e nunca vai falar de calcanhares. Ah, já sei que é a letra B. Exatamente. As 2 mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. Serão sempre essas 2 posições que vocês irão adotar quando estiverem na direção do veículo. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 horas e 15 minutos. 22. As penalidades dos crimes de trânsito. Prestem bem atenção.
Estamos falando de crime de trânsito, podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Sem possuir a CNH, sim, com certeza. Não estamos falando de porte, estamos falando da pessoa que fez, que tirou a CNH. Aliás, que não fez, que não tirou a CNH. Isso é um crime de trânsito. Sem o veículo estar devidamente licenciado, é uma infração, mas não é crime. A mesma coisa acontece com a PPD ou com a CNH vencidas há mais de 30 dias. É uma infração, mas não é um crime, tá? E sobre a faixa destinada ao pedestre, é sim um crime. Então, temos crime no número 1, sem possuir a CNH, e no número 3, sobre a faixa destinada ao pedestre. Sem o veículo estar devidamente licenciado, ou mesmo a PPD ou a CNH estarem vencidas há mais de 30 dias, são infrações de trânsito, não são crimes. 23. Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. A sinalização de trânsito é, em geral, destinada aos condutores menos hábeis? Claro que não. Veículos são proibidos de trafegar sobre calçadas, exceto para acesso a lotes lindeiros, e nesse caso tem preferência sobre o pedestre? Pessoal, o veículo pode sim transitar na calçada e no passeio quando for acessar lotes lindeiro, garagem e estacionamento, mas ele não tem preferência sobre o pedestre. Continua sendo o inverso. É o pedestre que tem preferência, prioridade sobre o veículo motorizado. Ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade independente da sinalização de regulamentação? Sim, com certeza. Por mais que a preferencial seja sua, é sempre importante reduzir um pouco a velocidade, porque vai que alguém resolva furar a preferencial, aí você já está em modo de alerta e com certeza poderá evitar um acidente. 24. Ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve, pessoal, duas coisas importantes. Primeiro, vimos na questão anterior que a prioridade começa com quem? Com o pedestre. A primeira prioridade no trânsito é do pedestre. E os veículos maiores são responsáveis por cuidar dos menores. Então, primeira preferência do pedestre, e os veículos maiores são responsáveis pelos menores. Quando falarmos em sinalização, as ordens do agente de trânsito, elas vão prevalecer sobre toda e qualquer sinalização. Assim como a preferência começa no pedestre, a sinalização começa no agente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão obedecer o agente de trânsito, acatar a indicação do agente de trânsito e avançar. As ordens do agente de trânsito sempre irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. 25. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá ofuscar, evitar o ofuscamento de outros condutores. Não vai evitar, vai ocasionar. Por quê? Porque está vindo com farol alto ou com farol baixo. Então, ofuscar a visão dos outros condutores? Sim, com certeza. Desviar faixas de luz que permitem a visualização da sinalização não tem nada a ver. E provocar a penumbra também não. Então, vai ser ofuscar a visão dos outros condutores. 26. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Então, vamos lá. Ó, essa pista está indo para lá. Essa pista está vindo para cá. Carrinho número 1 tá onde? Na contramão. Ó, a setinha para onde que ele tá indo para cá, certo? Então, o veículo 1 tá na contramão.
Veículo 2. Qual que é a distância que eu preciso respeitar aqui em relação ao cruzamento? 5 metros. E ele está respeitando 5 metros? Não, não está. Ele tinha que estar para cá, ó, para cada linha, para cada desse tracinho aqui. Então, os dois cometem infração de trânsito. É apenas infração, tá? Não é crime, não é nada. Esse aqui comete infração porque está estacionado na contramão, tá parado na contramão. E esse aqui comete infração porque ele está parado na esquina, a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Resumindo, da esquina. Na esquina, em relação à esquina, eu preciso manter 5 metros para não prejudicar a visibilidade de quem vai parar aqui na esquina e poder passar aqui o cruzamento sem problema algum. 27. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Não contribui para a preservação do meio ambiente, muito pelo contrário. Se seu carro está em bom estado de conservação e de funcionamento, você vai preservar o meio ambiente. O deslocamento de forma segura e confortável, sim, com certeza. Se eu tô com os amortecedores, com o carro tudo bonitinho, tá limpinho, tá tudo em ordem, eu vou ter um deslocamento de forma segura e confortável. Não tem nada a ver com o aumento da poluição e nem reprovação na inspeção veicular. Vai ser o deslocamento de forma segura e confortável. O deslocamento de forma segura e confortável. 28. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa. Externa é o que está do lado de fora, tá? De um veículo é feito por meio. Nós já sabemos que é das placas, certo? Então, se nós comprarmos, juntar nossa família e comprar 5 carros igual, vamos comprar 5 BMW vermelha. Como é que eu vou saber qual que é minha? Através da placa. Só que cuide, não é só placa dianteira, não é só placa traseira, não é número do chassi. É da placa dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Identificação externa das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Identificação externa das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Atenção! Existe um veículo que não precisa placa dianteira. Existe um veículo que é dispensado da placa dianteira. Quais que são? Quem respondeu moto está completamente certo. Então, caso pergunte, qual o veículo que é desprovido da placa dianteira? As motos. As motos não precisam ter placa dianteira, só placa traseira. Agora, o caminhão, o ônibus, o carro, placa dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. 29. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Perfeito. Vamos entender essa luz aqui. Eu tô com luz alta. Isso é um defeito? Não, é uma atitude. Não tá com o farol desregulado ou com o farol estrábico. Eu estou com luz alta. É uma atitude. Quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta, é apenas multa. Exemplo, furar o sinal vermelho. Nossa, professora, é uma infração gravíssima, mas é só multa. Por quê? Porque é uma atitude. Multa e remoção aconteceria se eu estivesse estacionada irregular. Lembra os 2 carrinhos que nós vimos anteriormente, que um estava na contramão e o outro estava a menos de 5 metros na esquina? Eles sim podem ser removidos, certo? Recolhimento da CNH não tem, a não ser em situações da pessoa estar dirigindo alcoolizada, embriagado, mas não é esse caso aqui. E multa e retenção do veículo seria se eu estivesse com o farol desregulado ou com o farol quebrado ou queimado. Tivesse algo para arrumar, tivesse algo para consertar no carro, seja no condutor ou no que ele está transportando. Aí seria multa e retenção.
mas a atitude errada de estar com a luz alta é apenas e tão somente multa. E questão 30. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Ó, que eu falei para vocês, desobedece aos preceitos da direção segura, tá? Então, ele quer saber quando que você vai desobedecer, quando que tá errado, o que você não vai fazer. O errado é dizer que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Imagine a situação, você está vindo a 100 km por hora e a 100 km por hora você vai acessar o acostamento. Dependendo do desnível que tiver ou do veículo que você tiver, você poderá até ocasionar um acidente. Então, o errado, desobedece, é dizer que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque é o inverso. Eu preciso sim reduzir a minha velocidade para acessar o acostamento. Beleza, pessoal? 30 questões respondidas e comentadas. Vamos finalizar o nosso simulado para ver qual foi o nosso resultado. Pessoal, sempre fiquem muito atentos quando vocês forem finalizar lá no Detran, na hora da prova real de vocês. Quando aparecer essa frase aqui, deseja finalizar a prova, vocês vão ter o sim ou não. Se tiver alguma questão que vocês não responderam, ele vai aparecer aqui. Você tem tantas questões não respondidas, deseja finalizar a prova? Se você tiver alguma questão que você não finalizou, você vai clicar no não, vai voltar e vai responder, tá? Você pode fazer isso. Claro que você vai clicar aqui no teclado virtual, mas você pode fazer isso. Agora, se não, se você respondeu todas as questões, aí você clica em finalizar e clica em sim. Após clicar em finalizar, pessoal, em sim, ele já vai dar para nós o resultado. Então, nesse caso, nós acertamos 30 questões de um total de 30. Então, finalizamos mais um vídeo com 30 questões respondidas e comentadas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E se caso você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Deixar o seu joinha, deixar o seu like e, claro, compartilhar esse canal aí com todo mundo. Muito obrigado pela companhia de todos, desejo sucesso, desejo bênçãos a todos vocês e até o nosso próximo simulado.